E aí? E aí, pessoal, tudo bem? Professor Márcio Barreto aqui de Geografia, novamente. Como a aula hoje é sobre a região norte ainda, hoje vamos focar em desenvolvimento e meio ambiente. Falando meio ambiente, vocês vão ouvir os passarinhos, cachorros latindo, tudo isso. Né? Mas é a vida. Se no remoto é isso. Então, contextualizando o desenvolvimento na região norte, a gente viu a questão da ciclo da borracha, das belgas sertões na última aula, e vão ter uma série de fatores que vão, na segunda metade do século XX, aprofundar ainda mais o crescimento e desenvolvimento dessa região. Por exemplo, a criação da Sudão. O que é a Sudão? Era a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Era um órgão que visava cuidar e desenvolver essa região. Foi criado em 1966. O surgimento da Amazônia Legal, que seria aquela Amazônia que é delimitada por lei e organizada por decretos presidenciais também. Você vai ter uma série de projetos agropecuários, minerais, como é que fica a questão da economia nessa região, né? Então, vem nesse período aqui, essas economias de minérios e agropecuária também. A construção de hidrelétricas, ou seja, a geração de energia, e isso causa um impacto ambiental gigantesco, né, nessa região, traz energia, traz riqueza para as empresas, mas tem todo um dano ambiental e social. A abertura de estradas, a gente teve a abertura de ferrovias, no período da ciclo da borracha, e aqui a abertura de estradas, de fato, rodovias nessa região. Para ocupação humana, econômica, e a rodovia transamazônica, que até hoje não acabou, ou seja, quase 50 anos aí, ou mais de 50 anos, e ainda não foi terminada, para ter uma ideia. O aumento da taxa migratória, você teve nordestinos indo para a região norte, enfim, outras pessoas, bem como também um fator interessante aí, que é a degradação da floresta. Por esses fatores que eu falei antes, vai resultar nisso aqui, a floresta amazônica sendo dizimada em várias partes da região norte. Esse desenvolvimento ele vai trazer uma série de consequências. Quais são? Você vai ter a criação de um chamado Arco do Desflorestamento, né? Que é uma área de destruição da floresta amazônica, de extração de madeira e também expansão da agropecuária, ou seja, o pessoal desmata para criar gado e soja, e plantar soja também. Esse mapa aqui mostra como é bem grande, vai do Maranhão, Nordeste ainda, até o Acre, pegando Tocantins, Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia, ou seja, pega pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados diferentes, esse arco. Então é algo muito grande. Na década de 80 isso começou a se aprofundar mais e até hoje não parou ainda de se aprofundar ainda mais esses impactos. E algumas das consequências aí também são as queimadas e o desmatamento. Aqui você tem as queimadas, que no ano passado se tornaram ainda mais frequentes. Nós vimos jornais, internet, em vários órgãos de comunicação, a divulgação das queimadas gigantescas na Amazônia. Desmatamento também, como eu falei, para a criação de gado, para a plantação de soja, né? Isso gera uma série de conflitos, como a gente viu na primeira aula da Amazônia, conflitos que geram mortes, muitos feridos também, chacinas, que são diversas aí ao longo dos anos na região norte, então é algo muito preocupante. E além disso também, temos o quê? A corrupção ambiental. O rapaz da foto é o chamado Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente atual do governo federal, e foi indiciado pela Polícia Federal por ajudar madeireiros e garimpeiros a expulsar índios de terrenos, né, de reservas indígenas, por lei, e também de contribuir para o contrabando de madeira ilegal, ou seja, madeira que é recortada, desmatada na Amazônia, sem registro nenhum e exportada para outros países. Então ele foi indiciado já pela PF e está afastado do cargo. Então, além dos impactos ambientais, tem a corrupção também que permeia isso. E alguns movimentos ou órgãos ambientais são muito presentes por lá. Eu botei aqui só alguns, mas existem dezenas aí. O SOS Amazônia, o SOS Mata Atlântica, o Greenpeace, que é mundial, e o ICMBio, ou seja, o Instituto Chico Mendes. Mas quem foi Chico Mendes? Para ter um instituto com seu nome. Chico Mendes, ele foi um ambientalista, né? Era seringueiro e se tornou um ambientalista, defensor da Amazônia.
assumiu a liderança de movimentos sociais e ambientais, ativistas na região amazônica, na década de 80. Foi assassinado em 88, ele, que é algo muito presente, que eu botei, né? Assassinado em dezembro de 88. E ele deixou um grande legado, né, de reconhecimento mundial, né? A sua morte causou impacto mundial e causou também revolta em vários órgãos. E o seu legado foram as reservas extrativistas, que representam a primeira ideia, primeiro planejamento de consideração entre meio ambiente e justiça social, ou seja, conseguir consumir da floresta, consumir daquele verde da vegetação amazônica, mas de forma consciente, que se fosse repondo ao longo dos anos. Por fim aqui, para encerrar, uma frase de Chico Mendes. Ele falou o quê? A nossa luta é pela defesa da seringueira, da castanheira. E essa luta nós vamos levar até o fim, porque não vamos permitir que as nossas florestas sejam destruídas. Ele foi um grande combatente, mas infelizmente, ainda hoje, temos muitos impactos que são diversos aí. Chico Mendes foi um grande ativista, e com eles encerramos a nossa aula de hoje. Valeu!